Segundinho. Show de bola. Agora estamos gravando. É muito bom estar aqui com vocês. Eu fico feliz por você ter respondido ao convite. Eu fiquei um tempo, diversas mudanças e transformações muito boas, graças a Deus. E agora eu consigo retomar força total este ano na nossa Casa de Paz. Eu quero saber se você tiver algo para me contar depois, no final dessa Casa de Paz, um pouquinho do que Deus tem feito na sua vida nesse tempo, eu vou ficar muito feliz. Mas se você quiser só ficar no teu cantinho, ou como a Má, que eu achei maravilhosa, que está ali, tecendo, trabalhando com os dons do Senhor na vida dela, eu fico feliz demais de te ver aí, Má. Deus te abençoe muito. Deixa eu ver o que a Fê mandou pra gente aqui. Camis e o Ricardo, estamos ouvindo o celular, acabou a bateria, estava com saudade também, saudade de verdade. Que bom que tá dando certo o celular, se estiver cortando, me avisa. Aparentemente a internet está estável, então só desliguei a música mesmo, porque eu vi que estava cortando, preferi vir só pelo som aqui. Deus abençoe, saudades Boa também. noite, Cami. E aí, sua linda, você tá bem? Tudo bem? Tô bem. Tudo ótimo, Eu graças a adorei. Deus. O volume do louvor tava ótimo, né? Tava bom, né, menina? Não tava nem alto nem baixo, só que ele começou a cortar depois, quando eu tava orando. Não, mas Aí, como tava me desconcentrando, eu tirei. antes Mas ficou era um bom? pouquinho mais baixinho, né? Agora você... Aumentei, eu falei, bom, não vai ficar muito ruim, acho que não tô aumentando demais, testei aqui, então, bom ter seu feedback. Ficou Se o muito volume bom. ficou bom na próxima, eu vou manter esse show. Beijinho. Excelente, obrigada por isso. Beijo. E a gente vai falar da Páscoa, que acabou de passar. Eu não sei como você passou a tua Páscoa, mas eu tive uma Páscoa que para mim foi muito especial, porque eu pude ter um tempo bem gostoso com a minha família. Fazia tempo que eu não ficava com os meus pais, com a minha irmã, todo mundo junto, né? Normalmente eu fico ou um pouquinho com eles, ou um pouquinho com outras pessoas, mas dessa vez ficou todo mundo junto. Meu pai, minha mãe, minha irmã, meu marido, as cachorrinhas, todo mundo. Literalmente, a família em peso, até as peludinhas. Então foi muito gostoso, foi muito legal. E a gente fez a ceia junto, a gente celebrou esse tempo juntos, a gente teve um tempo de comunhão, e a gente teve tempo para lembrar do que mais importa. E é isso que a gente vai falar agora. A gente vai falar de uma coisa que, certamente, cada um de nós já ouviu inúmeras vezes. E esse é o segredo do nosso coração em Deus. É quando eu permito que a palavra, que como ela mesmo diz, se renova a cada manhã, me ajude a olhar com uma outra ótica, aquele mesmo tema. Sabe que uma das instruções que Deus nos dá na palavra é que a gente tenha zelo para nunca tornar comum aquilo que ele santificou. E isso envolve tudo. Isso não envolve só algo tão marcante como a Páscoa. Envolve as coisas mais simples do nosso cotidiano. Exemplo, se eu tenho uma vida a dois, se eu tenho uma vida com alguém, se eu tenho relacionamento familiar, Deus manda eu tratar o meu irmão com o maior zelo do que a mim mesmo, tratá-lo melhor do que eu. Então, se dentro do meu dia a dia eu desconsidero a gentileza, eu torno comum o ato de ser gentil, de ser respeitoso, de dar um sorriso, de não ser mal-humorado, eu estou tornando comum algo que Deus santificou. O relacionamento é algo importante para Deus. Então, eu quis trazer um exemplo de uma coisa que é cotidiana e simples, para nos ajudar a olhar para algo que é tão profundo como o significado da Páscoa. E é proposital isso. Porque a Páscoa, como muitos outros marcos na palavra, ela tem uma função de nos fazer lembrar de coisas que se foram, mas principalmente do que ainda está por vir. Se a nossa vida for só pautada nesta natureza, desta terra, a gente vai ter uma vida insuportável. Insuportável mesmo, de não se poder viver. Por quê? Porque o Deus que nos resgatou não nos resgatou para essa dimensão. Ele nos permite passar por um tempo nessa dimensão. Mas se eu não entender a grandeza do que está acima disso, a gente vai estar dando murro em ponta de faca. A gente vai estar vivendo muito aquém do que a gente poderia. E para trazer clareza para isso, deixa eu ler um texto com você. Espera um pouquinho. Deixa eu puxar meu celular aqui, que eu coloquei ele longe demais de mim. Peraí. Pronto, o celular está perto. Eu quero convidar você a ler um texto comigo. Ele é um texto grande, mas que vai valer a pena. Mas, assim como eu comentei, leia junto comigo esse texto, se permitindo olhar para isso como um espelho para a minha vida e para a sua vida. Esta mensagem não é uma mensagem simplesmente bonita. Ela é
uma declaração para cada circunstância específica que você e eu estamos vivendo na nossa vida hoje. A Páscoa é uma memória de um resgate e de uma renovação. O que Jesus passou nesse trajeto de morrer e ressurgir é para poder pegar não só a nossa eternidade, mas cada dia dessa eternidade, cada circunstância. O nosso Deus, ele é tão grande e tão poderoso que ele se importa se hoje de manhã você não acordou tão bem. Ele é tão poderoso, tão grandioso, que ele se importa se tem alguma coisa que quando você olha, ainda você pode não se sentir encontrado. Você já passou por isso? Você olha para uma circunstância, você simplesmente não sabe o que fazer daquilo ou como viver aquilo? Essa circunstância aí, ela, que eu passei, você passou. Deus se importa e agora a gente vai olhar o que ele está nos dizendo em cima disso. Olha só. Isaías 43 é o nosso texto base, a gente vai ler do 1 ao 25. Se conecta aí comigo. Se você quiser abrir, abre. Se você tiver facilidade para procurar, abre comigo. Se não, só ouça com atenção. E vai ser suficiente. Olha só. O Senhor promete salvar o seu povo. Mas agora, povo de Israel, o Senhor Deus, que o criou, diz: não tenha medo, pois eu o salvarei. Eu o chamei pelo seu nome, e você é meu. Quando você atravessar as águas profundas, eu estarei ao seu lado, e você não vai se afogar. Quando passar pelo meio do fogo, as chamas não queimarão, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo Deus de Israel, o seu Salvador. Eu dei como pagamento o Egito, a Etiópia e Seba, a fim de que você fosse meu. Eu dei poderes, eu dei autoridade, eu dei a minha própria vida. Eu dei tudo que eu tinha como Deus, em morte nessa terra, para ter você, para te comprar, para pagar um preço, para não ter desculpa, para não ter legalidade no mundo espiritual, para que nenhuma unha sua fique presa nessa dimensão. Eu fiz isso, eu fui lá, eu paguei, para que você fosse meu. Para libertar você, eu entrego nações inteiras como preço do resgate, pois para mim você vale muito. Você é o povo que eu amo, um povo que merece muita honra. Não tenha medo, pois eu estou com você. Do leste e do oeste, eu levarei o meu povo de volta para o seu país. Ordenarei ao norte que os deixe sair, e direi ao sul que não os segure. Dos lugares mais distantes do mundo, deixem que os meus filhos e as minhas filhas voltem para casa. Todos eles são o meu próprio povo. Eu os criei. Eu lhes dei vida, a fim de que mostrem a minha grandeza. O Senhor, o único Deus, diz: tragam o meu povo para ser julgado. Eles têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. Reúnam-se no tribunal todas as nações. Ajuntem-se todos os povos. Por acaso, um dos seus deuses anunciou que ia acontecer? Algum deles disse o que está acontecendo agora? Que eles tragam as suas testemunhas e provem que estão certos, a fim de que todos digam: é verdade mesmo. O Senhor diz: povo de Israel, você é a minha testemunha. Você é o servo que eu escolhi para que você me conheça e creia em mim e entenda que eu sou o único Deus. Antes de mim não houve nenhum outro Deus e nunca haverá outro depois. Eu, sou o Senhor. Somente eu posso salvar você. Fui eu quem prometeu salvá-lo e, de fato, foi isso que eu fiz. E vocês são testemunhas do que não foi outro Deus que fez isso. Eu sou Deus e sempre serei. Ninguém pode escapar do meu poder. E ninguém pode desfazer o que eu faço. O Senhor, o Santo Deus de Israel, o Deus que salva, diz ao seu povo: por causa do meu amor por vocês, enviarei contra a Babilônia um exército. Ele conquistará a cidade, e os gritos de alegria dos babilônios virarão choro. Eu sou o Senhor, o Santo Deus de vocês, o Criador de Israel, o Rei dos Reis. Há muito tempo o Senhor abriu um caminho no mar, uma estrada no meio das águas perigosas. Ele derrotou um poderoso exército, um exército de carros, cavalos de guerra. Eles caíram para nunca mais se levantar. Acabaram-se como um pavio que está se apagando. Mas agora o Senhor diz ao seu povo, o Senhor Deus diz ao seu povo: não fiquem lembrando o que aconteceu no passado. Não continue pensando nas coisas que há
muito tempo acontecer. Pois agora eu vou fazer uma coisa nova, que logo vai acontecer e de repente vocês a verão. Prepararei um caminho no deserto e farei com que estradas passem em terras secas. Serei louvado pelos animais selvagens, pelos chacais, pelos avestruzes, pois farei com que jorrem fonte no deserto e com que rios corram pelas terras secas, para dar de beber ao meu povo escolhido. Este é o povo que criei para que fosse meu, a fim de que desse louvores ao meu nome. O Senhor diz ao seu povo: vocês se enjoaram de mim e pararam de me adorar. Vocês não me ofereceram carneiros para serem queimados em sacrifício, nem me honraram em outros sacrifícios. Eu não os obriguei a me apresentar ofertas de cereais, nem fiquei exigindo que me oferecessem incenso. Vocês não foram obrigados a comprar plantas cheirosas para apresentá-las a mim, nem tiveram de me oferecer gordura de animais para me agradar, pelo contrário. Vocês me cansaram com seus pecados e me aborreceram com as suas maldades, mas eu mesmo, sou o teu Deus, e por isso eu perdoo os seus pecados e os esqueço. Meu Deus do céu, eu não sei o que esse texto faz com você, mas ele explode o meu coração. Se a gente tivesse que ler um livro, imagina, você já teve situação assim, que você estava tipo um mauzão, você não sabia como é que você resolvia aquilo, você já tinha chorado, você já tinha, eu não sei você, mas eu já passei muitas vezes por isso. Só que quando você lê um texto desse, onde Deus, ele insistentemente fala assim, ó, ou eu, o teu Deus, eu te amo. Eu faço questão de te salvar. Eu vou para a batalha e eu vou arrebentar o que tiver que arrebentar por você, porque eu te amo. Você imagina ouvir isso de alguém? Já não é uma coisa maravilhosa. De alguém que a gente valoriza, alguém de autoridade, já nos deixaria assim, ó, sem fôlego. Imagina o próprio Deus simplesmente, de maneira insistente, de maneira profunda, cristalina, nos dizer isso e ainda reafirmar: escuta, eu sei de quanta coisa você falhou. Falhou até tentando me agradar, falhou achando que era fazer um ritual, falhou me trazendo um monte de coisa que assim, eu não te obriguei a fazer nada daquilo, e você fez e muitas vezes você se cansou, mas escuta, olha só, eu mesmo, eu perdoo os seus pecados porque eu te amo e eu os esqueço. A Páscoa é para lembrar a mim e a você de que isso não é simplesmente um momento bonito na história. Isso é uma verdade que eu preciso pegar e olhar para a minha vida cotidiana e imprimir, e pedir ao doce Espírito que me ajude a imprimir isso no meu interior. Olhar por meio desta lente, olhar por meio desta lente poderosa, que é uma lente que vai chacoalhar qualquer desespero, qualquer desesperança, qualquer sensação de estar perdido. E eu gosto dessa palavra aqui, porque muitas vezes a gente se sente perdido em alguma coisa, e esse sentir perdido, ele pode ir para um ponto extremo, de uma vida completamente desordenada mesmo, ou ele às vezes pode se sentir perdido só em como fazer algo, como fazer uma tarefa. E esse Deus aqui, que nós acabamos de ler nesse texto poderoso, ele está querendo deixar claro para nós que ele se importa nos mínimos detalhes e que todas as coisas na nossa vida, elas estão escancaradas diante dele. Ele escolheu nos perdoar. Por quê? Porque nós somos a glória de Deus. É através da nossa vida que alguém consegue ver que ele existe. A nossa vida, a própria natureza, a palavra diz que não tem como, assim, ó, a natureza, ela grita a glória de Deus. Você e eu somos parte disso. Você já reparou que quando a gente olha alguém que é generoso, alguém que tem mansidão, que tem doçura, não é uma coisa linda, assim, tipo, não dá vontade de você olhar e falar, cara, que postura. Você imagina? Esse ato da gente se encantar com isso não é à toa. Isso faz parte do que Deus escreveu em nós, que nos faz ansiar e ver a beleza de coisas que estão no caráter dele e ele compartilhou conosco. A Páscoa é sobre resgatar cada área da nossa vida. É sobre resgatar a nossa forma cotidiana, simples,
é conseguir olhar e encarar que tem hora que a gente passa por ciclos que parece que eles não terminam. Só que se eu olhar por essa ótica aqui, se eu olhar por essa ótica do que a Páscoa quer me ensinar, eu vou me lembrar. Eu vou me lembrar do povo de Israel. E talvez você não saiba disso, mas eu vou te contar um pequeno trecho da história. E aí, de uma forma mais legal ainda, eu te convido, se você tem Netflix, vai lá e assiste o seriado Casa de Davi. Assista lá. É muito legal. Você vai ver várias questões, obviamente, de forma poética, né? Uma licença poética, a Bíblia não diz exatamente daquela maneira, mas é um espetáculo você vê, por exemplo, a situação toda que Davi passou, sem, logo depois que ele venceu o gigante, ele não virou o Popeye, ele não virou um cara forte e tal, ele continuava sendo aquele carinha franzino, devia ter ali quase que meu tamanho, mas ele não era um cara forte, não era um cara pronto para. Ele não era guerreiro, não tinha sido treinado e nada disso. E você imagina que logo depois, imediatamente depois dele ter derrubado o gigante, dentro de um tipo de arma que ele conhecia, que ele dominava, que não era nenhuma armadura de gigante, nenhuma armadura de guerreiro, que não era com espada, nada, ele venceu com uma funda, logo imediatamente depois, ele foi colocado como um líder de milhares. Pensa você aí, ó. Pensa você lá no seu trabalho, estagiário, começando a trabalhar. Deixa eu ver a rua. Oi, cadê? Essa série é muito boa, é muito top, assim, ó, eu recomendo demais, gente. Quer falar, Má? Pode falar. Vocês estão vendo tudo? Todo mundo está vendo o que eu estou fazendo? É que é a primeira vez que eu participo. A gente tá vendo, mas tá muito legal. Desculpa que eu estou trabalhando, é meu trabalho. Não, fique em paz, o trabalho você tá glorificando a Deus com o teu trabalho. Então é maravilhoso, eu tô achando top você aí, ó, mexendo assim, zero problema. Olha só, aí é só fazer vantagem na gente, né? Olha lá, vamos vencer essa batalha, pessoal. Mas falando aqui de Davi, então, a série começa a contar sobre isso. Ele era um filho rejeitado pelos irmãos. Por quê? Porque ele era a menção de um erro que o pai dele teve, um erro crasso dentro da lei. Então ele era um bastardo, ele era rejeitado. E aí você imagina, rejeitado a vida inteira, vai para uma situação onde ele é enaltecido por uma vitória e depois é colocado como líder, sendo aquele molecote franzino. E aí a série vai mostrando isso, a guerra que esse cara passa. Pessoas morrem por causa de algumas decisões que ele teve, e aí ao longo da vida de Davi isso aconteceu muitas vezes. O que eu quero dizer com isso? Essa série vai contando a trajetória do que Deus sonhou para ele e de quantidade de processo que ele passou, de tantas e tantas e tantas guerras, de tantas e tantas lutas durante esse processo. E até chegar no final, a quantidade de erros e acertos que ele cometeu, mas o que ele sempre fazia, sempre, quando você olha sempre, ele se lembrava de quem Deus é, ele se lembrava de quem Deus chamou ele para ser, ele se lembrava disso. E é legal que na série ela vai mostrando, inclusive, que como ele não podia ir a Jerusalém por muito tempo para poder ir para o tabernáculo, no momento que ele tem essa experiência, vai mostrando lembrança da família cantando uma música de adoração, de momentos que ele adorava. O que eu quero dizer com isso? O Senhor usa sinais e símbolos para moldar a nossa vida, para nos lembrar que não importam as fases. O fato de servirmos a Deus não é que a nossa vida vai ser confortável. Não existe um homem ou mulher de Deus sequer, que a Bíblia conta que teve uma vida lisa. É inverso. Ontem eu até falava com meu marido quando a gente assistia, eu não me lembro em qual parte, mas uma pessoa falou assim, eu acho que isso não é vontade de Deus, porque está muito difícil. E esse é o inverso. Muitas vezes a gente vai viver a vontade de Deus e a gente vai passar por desafios humanamente insuperáveis. Mas por quê? Porque ele está dizendo aqui, ó, sou eu que fiz. Eu vou criar um caminho no deserto. Como é que Deus cria um caminho no deserto se o lugar for todo abundante? Não faz sentido, concorda? Como é que Deus traz uma transformação e nos torna testemunhos dele se a nossa vida é uma perfeição? E aqui eu não estou fazendo qualquer tipo de apologia de que a gente tem que passar por luta, por problema, não é isso. Eu estou dizendo que a vida real, cíclica,
ela foi construída para nos ajudar a chegar até que ele venha. Tudo é sinal e símbolo. Quando a gente olha desde Gênesis, há uma evolução do nível de revelação que nós temos de Deus, e de quem nós somos nele, e da onde, para onde a gente está indo. Se você pegar o nível de revelação que, por exemplo, Abraão tinha, e olha para nós hoje, é completamente diferente. Hoje nós temos o Espírito Santo morando em nós. Ele não tinha essa experiência. Olha que loucura. Olha aquele homem, olha a grandeza das coisas que ele fez. Mas tudo que ele foi vivendo lá era sinal e símbolo para o próximo estágio. Nós estamos aqui, vivendo o que é sinal e símbolo, para o que nós vamos viver com Deus. Se eu não entender, se eu não olhar para as coisas que a palavra me ensina, com os olhos do que Deus quer me mostrar, sobre a essência do caráter dele, sobre a essência do que ele foi capaz de fazer para nos libertar, no meio da treta do dia a dia, a gente esmorece. Porque é muito comum, é muito fácil esmorecer. É o padrão, é o mais natural. Por quê? Porque a nossa alma, ela sente. Por isso que a palavra do Senhor vai dizer que nós temos que renovar a nossa mente. A nossa mente, ela é a sede das nossas emoções, decisões e pensamentos. Quando a Bíblia fala de coração, o contexto do coração, ele vai falar desta tríade: pensamentos, sentimentos e tomada de decisão, que é vontade. Beleza? Então, quando a Bíblia fala assim, ó, que quando você me buscar de todo o vosso coração, o significado disso, original, é que Deus espera que a gente, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos e com a nossa atitude, com as nossas vontades, com a nossa decisão, a gente o busque. Então, quando eu entendo isso, que a palavra está me ensinando que Deus está desenvolvendo o caráter dele em mim, eu não olho para a Páscoa de forma simples. Eu não olho para a Páscoa como só mais uma cena bonita. Eu entendo que a Páscoa está me fazendo lembrar de que ele morreu por mim, isso é suficiente. Se ele morreu por mim, ele é capaz de me ajudar em qualquer treta que eu estou vivendo. E eu preciso me trazer à memória. Por isso que Davi, quando ele estava no meio da luta, ele trazia a memória, ele cantava. Ele pregava para a alma dele mesmo. Por que você está abatida, minha alma? Por quê? Espere em Deus, eu ainda louvarei. A Páscoa está falando de um resgate da nossa lembrança do que traz esperança, resgate do rumo da nossa vida, resgate de uma expectativa, resgate de um nível de consciência de que se a gente depender das coisas aqui, se a gente esperar a linearidade aqui, a gente vai ser infeliz demais, e mais do que ser infeliz, a gente vai perder o rumo, perder a linha de para onde estamos indo, e isso é perigosíssimo. Porque o nosso Deus entregou a vida dele para nós. Só que ele deu para nós o poder do livre-arbítrio. E não é alguém que salva uma vez, salva eternamente. Você e eu temos uma trajetória. Desenvolver a nossa salvação. Então a Páscoa vai falar disso. A Páscoa vai falar disso. Essa lembrança. Como uma experiência viva. Ele faz questão de olhar nos meus olhos. De me chamar de povo dele. E dizer assim, não tenha medo, eu te salvei. Lembra da coisa que você está passando no seu dia agora, como quem pode fechar os olhos e imaginar que você está olhando no espelho. Lembra desta voz do Senhor dizendo para você agora, escuta, ei, filhinho, não tenha medo, eu te salvei, eu te chamei pelo seu nome, você é meu. Se isso aqui não invadir o meu cotidiano, o seu cotidiano, o que estamos fazendo com a palavra? O que estamos fazendo com a palavra? Não há pecado maior do que o amor de Jesus. Você errou bastante hoje? Tamo junto. Você errou bastante no último ano? Tamo junto. E quando eu tô falando de errar o alvo, não é amém, Ari. Não é simplesmente de coisas que a gente... Sabe aquelas questões, se a gente fosse olhar os mandamentos, né? Não, mas eu não matei, eu não menti, eu não traí. Eu não tô falando disso. Eu tô falando quando você erra, que você pensa assim, ó, cara, eu tomei essa decisão errada. Eu comprei isso aqui e foi por impulso. Que vacilo. Puxa, de novo eu fui dormir tarde. Caraca, de novo eu entrei naquela discussão.
Puxa, de novo eu não consegui ter empatia, fui frio, fui fria. Tô falando de coisas assim. Mesmo essas, elas não são maiores do que o amor do nosso Deus. Se a gente não pegar essas mazelas cotidianas e lavar elas no sangue que a Páscoa nos entregou, a gente perde o que Isaías 43 está nos dizendo. Não faz sentido. Romanos 8, 38 a 9. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potência, nem coisa do presente, nem coisa do futuro, nem altura, nem profundidade, nem criatura alguma poderá separar-nos do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Seu chefe te deu a invertida. Prega para você. Você está travado de medo de uma coisa, porque você sempre tentou e não conseguiu. Prega para você. Faz que nem Davi. Imagina Davi no dia seguinte de uma grande vitória. Meu Deus do céu, o homem foi para o meio do fogo cruzado real. Eu não consigo imaginar o que é isso. Eu não sei se você consegue, mas eu não consigo imaginar. Por isso que eu gosto da série, porque ela tangibiliza um pouco mais pra gente. Imagina essa loucura. Se este homem não pegasse o que ele aprendeu na Torá e colocasse lá naquela perseguição, na hora que ele recebeu a outra esposa, diferente de quem ele amava, na hora que o irmão dele tinha ranço dele, na hora que ele era visto como um miserável, pequeno, menor, insuficiente. Se ele não pegasse essa Torá, se ele não pegasse essa Páscoa que ele aprendeu com o pai dele, com a mãe dele, de que era ali, ir no tabernáculo, que era um sinal e símbolo da presença de Deus na glória. Se ele não pegasse essa lembrança, ele não aguentaria, assim como você e eu não podemos aguentar, se a gente não fizer isso. O que havia de impedimento na nossa vida foi comprado na cruz para ser livre. O que havia de impedimento foi destruído na cruz, porque ela comprou o pagamento disso. A gente foi criado com intenção. Os nossos dias estão nos construindo. Os nossos dias estão moldando Jesus, este caráter lindo, na prática. Senão a gente aceitou Jesus, já fazia a passagem. E honestamente, seria muito melhor. Às vezes, se a gente parar para pensar isso, pode ter certeza que, por isso que Paulo falava assim, é uma briga, assim, ó, porque, meu Deus, se eu pudesse parar para pensar, eu quero fazer a passagem, mas eu lembro que por amor de vocês é melhor que eu fique. Quanto mais a gente conhece a Deus, mais, por mais que a gente pode ter uma vida deliciosa aqui, mas nada se compara. Nada se compara. Mas eu tenho que ter essa imagem, eu preciso me lembrar disso, mas não como alguém que escapa. Eu já tive essa fase de crente, sabia? Que eu estava vivendo uma fase horrorosa, e aí eu pensava assim, tomara que Jesus volte. Não sei se você já passou por isso, mas eu sou crente há 200 anos, né? Então eu passei por várias fases do crentez. Da fase do que ainda tinha medo da salvação, então eu preferia que Jesus não voltasse, na adolescência, depois que você amadurece, que você entende, mas aí você vê que a vida não é brincadeira, tomara que Jesus volte, até hoje que eu posso considerar que na minha trajetória é uma consciência mais significativa do que isso é. Como eu espero a vinda do meu rei. Como eu sei que nada se compare. Não tem amor, não tem alegria, não tem conquista que se compare a isso. Mas eu entendi que não é dissociado lá. Aqui faz parte. A gente está construindo aqui parte do que nós vamos viver lá. Assim como esses homens de Deus que vieram antes, eles viveram exatamente essa construção. Foi parte do que aconteceu, o tabernáculo construído daquela forma. Olha, assim, ó, imagina que loucura, gente. Um tabernáculo, ele foi construído assim de maneira estúpida, tipo, é incalculável, se humanamente pensar, quantidade de riqueza mesmo, de posse, de joias preciosas, das madeiras mais caras que tinham, de tudo de maior requinte, para construir uma parada que ela era móvel, depois teve o tabernáculo final, mas até então, que era móvel, e ele estava ali, construído no meio do deserto.
Se parar para pensar, tipo assim, é a coisa mais sem noção que poderia ter. Você fala assim, mas por que isso? Deus não é Deus? Por que ele precisa disso? Porque Deus sabe como nos construiu. E ele sabe que muitas vezes é necessário um sinal e símbolo para nos dar ali uma pequena noção do que está por vir. Se a gente não tivesse noção nas características do tabernáculo, da necessidade de nos purificar, da necessidade de ter ali o sacrifício, e esse sacrifício é a gente mesmo, é a nossa vida hoje, mas lá precisou daquilo lá, o povo estava aprendendo a ser povo, Deus estava literalmente educando filhos. Aquela etapa ali foi determinante. O tabernáculo móvel no deserto, ele era sinal e símbolo para o que hoje de tabernáculo nós vivemos com Jesus, que podemos orar a ele a qualquer lugar, é a hora de a gente parar aqui agora e começar a adorar, a presença dele se manifesta. Mas começou lá. Nós não chegaríamos aqui se não tivesse essa construção e essa vida que nós ainda estamos aqui. Ela está construindo a nossa próxima etapa. Nosso Deus é intencional. Ele é intencional. Por isso que entender que a nossa vida foi feita com uma intenção e conviver como igreja é parte dessa intenção, faz com que a gente olhe de outra maneira. A nossa vida é uma dádiva. A nossa vida não é um peso. A nossa vida não é um estorvo. A nossa vida não é um caos. Não é para ser assim. Porque ele já pagou o preço para que não seja. Mas isso não significa que não vão haver os problemas, desafios, tretas, mazelas, porque elas estão refinando o ouro. Elas estão fazendo sinal e símbolo de quem o nosso Deus é em nós. Ela está nos moldando para ser a glória de Deus, o testemunho de Deus. Identidade restaurada. Nós somos um povo resgatado. Você já viu aquelas cenas de um cachorrinho todo machucado? Quando vai alguém lá, tá todo destruído, machucado, ferido, doente. Aí, não sei se você tem bicho, você não gosta nem de olhar, provavelmente, que nem eu. Você vê alguém, vai e resgata. Cuida, limpa. Depois você olha de novo, lindo, feliz. Eu não vou nem falar de criança. Porque é uma coisa incalculável pensar em situações que uma criança como essa é resgatada. Eu vou falar de um animal fofinho. Isso já não é poderoso. Nós fomos resgatados dessa forma. Esses dias eu vi um post da mulher do Caio Carneiro, e eu achei demais o post dela. Eu não lembro o nome dela agora, acho que é Fabi, eu não lembro, mas enfim. A mulher do Caio Carneiro, depois você pode olhar esse post dela lá no Instagram. Aí ela mostra assim, esta pessoa ia pro inferno. E aí mostra, tipo assim, coisas maravilhosas. Ela, super fitness. Aí depois uma outra cena, ela palestrando para uma multidão. Aí depois tem uma família linda. E aí em cada um delas essa Fabi ia pro inferno. Essa Fabi ia pro inferno. Essa Fabi ia pro inferno. E aí ela termina dizendo assim, eu tinha uma vida perfeita. De verdade, assim, eu realmente tinha casado com o amor da minha vida. Eu tinha filhos que eram maravilhosos, eu vivia paz, eu tinha abundância, eu tinha uma profissão que eu amava, eu tinha família, eu tinha uma vida que é considerada perfeita, mas ainda tinha um buraquinho lá que faltava. É aquele que Deus deixa lá, só para nos lembrar que sem Ele não adianta ter nada. Não adianta ter tudo, porque é a mesma coisa que não ter nada. Até que uma pessoa me apresentou a Jesus, e eu tive o privilégio de entregar a minha vida para ele, e hoje sim, todas essas coisas são alegria no meu coração, mas nada se compara a ser dele. Sem esta revelação, a gente pode ter uma vida humanamente perfeita, e ainda se sentir perdido. A gente pode estar com a vida resolvida, conta bancária top, curtindo, se a gente não tiver no cotidiano, na simplicidade dos desafios, esse entendimento, a gente não vai se ligar que a gente foi um povo resgatado. Porque a gente estava perdido em nós mesmos. Tá perdido é terrível demais. Tá perdido é não saber o que eu preciso fazer para arrumar meu casamento. Tá perdido é não saber o que eu preciso fazer para só aprender a ser um pouco mais simples. Tá perdido é como
não conseguir colocar o relógio e obedecer o relógio, levantar da cama e ir trabalhar no horário que deveria. Essas coisas estão ali no estar perdido. A gente foi resgatado disso também. O plano de salvação de Deus é para nos dar uma vida com Ele. Qual é o caminho no deserto que você está esperando ver o Senhor criar? Talvez sejam vários, eu tenho alguns. Eu tenho alguns muito importantes. Mas a pergunta não é se Ele vai fazer. A pergunta é como você e eu estamos olhando os sinais e símbolos da palavra e aplicando, como Davi fez, nesse cotidiano. Como é que a gente está olhando para Isaías 43? Será que é só um texto muito bonito? Ou ele é suficiente para a gente pegar e pregar para nós de manhã, quando a gente estiver com o coração angustiado? O nosso Deus quer quebrar ciclos. Ciclos de cansaço, ciclos de fracasso, ciclos de improdutividade, ciclos de ausência de fé, ciclos de estou super com Deus, com ciclos de que eu estou baixo com Deus. Mas a verdade é o seguinte, nós vamos passar por todas essas fases. Vai acontecer. E vai acontecer de novo. Tá tudo bem. Se eu pudesse te fazer um convite hoje, que é o que eu faço para mim, que eu tenho feito para mim, não fique tão chocado com as fases que você passa. Tipo, trabalha a evolução de não olhar para as coisas e falar assim, eu não acredito que isso aqui ainda está engasgado assim. Porque quando a gente olha desse jeito, a gente está esquecendo que para criar caminho no deserto, o deserto tem que existir. Deus está nos forjando. E é no cotidiano, é na vida diária. É na vida diária. Glória a Deus, Ari. Não se canse. E esse convite é para mim e para você. Eu, de verdade, estou te falando algo que eu prego para mim todos os dias de manhã. Não se deixe olhar e pensar o contrário da obra que Deus está fazendo na nossa vida. Ele disse que esqueceu o pecado. Você imagina? Ele está falando assim, ó, eu esqueço. Ele não está dizendo assim, ó, seja negligente, seja um fanfarrão e faça da sua vida uma bagunça. Óbvio que não. Ele está dizendo assim, ó, como a Joyce Meyer falava, eu gostava muito. É muito pior, a gente está no chão, ai, Senhor, me perdoa. Puxa, de novo isso, meu Deus. Senhor, eu não acredito que eu estou vivendo isso. Ele está falando assim, acorda. Olha que isso é parte do seu desenvolvimento. O crescimento com Deus é cíclico. Não é uma escala assim. É em espiral. É em espiral. E uma espiral passa muitas vezes pelas mesmas coisas. Deixa o Espírito Santo moldar. Lembra da obra da cruz, lembra da Páscoa. Tá pregando para mim, para você, escuta, eu te resgatei. Eu te resgatei. Eu tenho o poder de quebrar ciclos. O Senhor tem poder de quebrar esse ciclo. Mas pare honestamente e olhe para o ciclo. E ao invés de se degladiar, eu e você, vamos olhar e vamos pensar o seguinte, beleza. O que aqui ainda, eu não apliquei Isaías 43. O que aqui ainda, eu não entendi Deus como suficiente. E aí tem hora que você e eu vamos precisar chegar assim, Espírito Santo. Eu sei que eu já te fiz essa pergunta inúmeras vezes. Eu até sei que você já falou, mas eu não tô dando conta de ouvir. Ouvir como aquele que entende. Me ajuda. Me ajuda. Deus cria essa resposta. Deus cria a capacidade. Ele poderia fazer assim, mas fazer assim não nos transforma. Fazer assim não é o que molda o nosso caráter. Ele é um pai que está lapidando uma vida que quando alguém olha, fala, meu, essa pessoa comum, essa pessoa normal, essa pessoa cheia de desafios, esse relacionamento que ela tem com Deus é diferente. Essa parada que ela está vivendo é diferente. Eu quero isso. Nos tornamos testemunhas. O melhor, nos tornamos a glória de Deus. Você já pensou? Já pensou numa parada dessa? Deus fala assim, ó, vocês são a minha glória. Sabe o que é glória? Glória é aquele brilho que é impossível não ver. Glória é quando algo invade
e tira e rouba a cena, assim. É impossível não ver. Imagina um espetáculo, um show com muitas luzes. Quando aquela luz bate, é impossível não ver. E eu estou usando coisas do cotidiano simples para nos ajudar a pensar nesta glória, que é incalculavelmente. Não se tem como comparar com essa luz do nosso Deus. E tá bem que nós somos agora dele. Meu Deus. Imagina só eu, você, comedor de arroz e feijão. Por quê? Porque não é sobre nós, é sobre a gente entender essa identidade. E eu tô indo pro final. Uma nova vida. Não volte pro passado. E aí, não voltar pro passado não é ser aquele que nega. Nós falamos, nós vamos passar por ciclos que muitas vezes parecem iguais. Isso tá limpando as arestas. Não é disso que eu estou dizendo. Mas estou falando daquele passado, sabe? Quando você pensa ainda assim, poxa vida. Mas, eu fui alguém que passei por muita crise, assim, eu não tive amor de pai, não tive amor de mãe, não tive amor no meu trabalho, eu nunca dei certo na empresa, eu nunca consegui ter uma vida estável, eu nunca consegui adorar a Deus de forma firme. Abandone esse passado. Abandone esse passado. Porque Jesus abandonou, ele não está lembrando. Tem hora que a gente vai fazer uma pergunta para Deus, vai falar assim, do que você está falando? Eu não lembro mais. Eu escolhi. Não lembrar eu decidi. Eu não vou colocar isso na mesa mais, porque eu estou te olhando com a ótica do que eu fiz. Eu já paguei esse preço. Sai daí. Porque essa é a treta. Porque depende de mim e de você. O poder já foi liberado, é dele. Mas você e eu precisamos pegar isso como nosso. Pegar como nosso. E celebrar. Simbolicamente, a ceia nos faz lembrar até que ele volte. De que ele deu a vida por nós. Que ele se esvaziou completamente. Que não teve nada mais importante para ele do que a gente. Que loucura isso. Mas também lembrar que ele fez isso porque nós vamos viver eternamente juntos. Numa vida nova, restaurada. Mas que ela não começa lá, ela começa aqui. Ela começa aqui. Há poder para curar. Pregue para você. Não tem nenhum pastor, líder, profeta, vice-deus, que vai pregar sobre a sua vida como você deveria pregar. Por quê? Porque a palavra foi dada para mim e para você. A pregação é essa aqui. Pregar para mim é fazer o que Davi fez. Eu preciso me lembrar. Eu preciso me lembrar disso aqui. Meu Deus está me chamando de povo dele. Tá mandando eu não ter medo, beleza. Você vai ler isso aqui, você vai continuar morrendo de medo no dia 1. Aí você vai ler de novo, você vai continuar morrendo de medo no dia 2. Aí de novo você vai estar angustiado de medo no dia 3. Só que no dia 4 você acorda com um pouco mais de fé. Aí você continua, dia 5 dá uma oscilada. Só que aí você faz isso do dia 6, 7, 10, 20, 50, 100, 365. E de novo, e de novo, e de novo. A fé vem pelo ouvir. Ouvir a mensagem do nosso rei. Não tem como vencer. Sabe por que o inimigo ainda tem terreno na nossa mente? Porque ele tem muito tempo de exposição. Você sabe como o marketing funciona? O marketing, ele te convence, me convence a comprar, porque ele expõe uma mensagem como sendo uma verdade várias vezes. Várias vezes, várias vezes. Existem métricas de frequência, quantidade de vezes que aquilo aparecer para uma pessoa. Esse é o foco. Aparece 1, 2, 10, infinitas vezes. Você criou um chamado corrente neural, uma linha neural, uma linha de pensamento. Então, abrir a geladeira e pegar uma coca é a coisa mais simples do mundo. A gente ouve desde pequenininho que é sempre Coca-Cola. Não precisa ninguém falar mais nada. Foi falado inúmeras vezes. Se a Coca-Cola compete com a quantidade de vezes que Isaías 43 é falado no meu coração e no seu, perde feio. No meu, pelo menos, perde ainda. Eu ouvi muito mais ainda sobre Coca-Cola do que sobre Isaías 43. Só que hoje, como adulta, eu preciso pegar isso aqui e pregar para mim. E me fazer lembrar que quando eu passar por águas profundas, ele vai estar do meu lado e eu não vou me afogar.
quando eu passar no meio do fogo, situação de crise, dolorosa, elas não vão me queimar. Elas não vão me queimar. Eu estou passando pelo fogo. Não é não passarás pelo fogo. Quando, não é se, é quando passar pelo meio do fogo, as chamas não te queimarão. Pois eu sou o Senhor seu Deus, o Santo Deus de Israel, o teu Salvador. A minha oração é para que isso nos ajude a pregar mais para nós. Olhar para uma situação como essa, do dia a dia, mas há um reflexo do que a palavra está me dizendo sobre isso. Olhar para a Páscoa, não só como um dos marcos da Bíblia, mas entender que a Páscoa, ela é sinal e símbolo de que ele resgatou, ele deu tudo. Ele deu tudo. Então, se eu lembro, se eu conto para mim, se eu prego para mim de que ele deu tudo naquela cruz, o que é a enfermidade que eu estou passando? E aí, se a gente só falar isso de boca, vai ser uma tremenda hipocrisia. Mas se a gente pegar, assim como todos os dias, uma propaganda aparece na minha frente, na sua frente, se todos os dias eu ler isso aqui, todos os dias. Eu não estou falando especificamente só desse texto, você está me entendendo? Mas todos os dias eu pegar a palavra, e eu comer ela, e eu comer ela, e eu comer ela. Não vai mais parecer que é fácil falar. Vai ser mais simples dizer assim, eu não sei como eu sei, mas eu só sei que eu tenho certeza disso. Isso é fé. A fé alcança esse lugar da certeza das coisas que se esperam, não é por um passe de mágica. É porque eu comi tanto a palavra. Eu conheci tanto o caráter de Deus, olhando as escrituras, tanto, tanto, tanto. Eu vi como um sinal e símbolo para minha vida tantas e tantas vezes, que o meu espírito, a minha alma e a minha mente já entende. Olha, eu nem sei como é que isso vai acontecer não, mas eu só sei que vai acontecer. Olha, eu tô no meio do deserto, eu não sei não, mas eu só sei que ele faz caminho no meio do deserto. Eu quero orar por nós, por essa verdade no nosso espírito, em nome de Jesus. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigada pela forma com que o Senhor molda a nossa vida. Obrigada pelo privilégio de conseguir, de poder ter acesso. Hoje nós temos acesso por causa da obra na cruz, de arrancar as cascas que por anos foram construídas na nossa vida. Tantas formas de pensamento, tantos caminhos que são involuntários. Mas que o teu Espírito e a palavra, quando a gente é exposto a ela, é impossível ela não nos revelar. Ela bota luz. Ela bota luz e aí todo rato, toda barata, toda sujeira, toda dracma que foi perdida, que foi riqueza, começa a aparecer. Nos ajuda, Senhor, a olhar para a Páscoa, nos ajuda a olhar para a palavra, nos ajuda a olhar para os marcos da palavra e entender que eles são um sinal e símbolo do que o Senhor quer nos ensinar de coisas mais profundas. Aqui, agora, na nossa vida diária. Eu te peço, Senhor, nos ajuda para isso. Nos capacita para viver isso. É muito mais fácil falar do que viver. Mas nos ensina a aprender a ir. Ir para a palavra uma vez, 2 vezes, 10, 100, 1000, até que seja mais fácil dizer, eu não faço a menor ideia. Eu só sei que ele vai fazer. Eu declaro essa verdade sobre o nosso espírito. Eu declaro essa verdade, Senhor, fluindo em nós e através de nós. Eu declaro essa verdade sobre a nossa família. Eu declaro essa verdade sobre o nosso ano. Eu declaro essa verdade sobre a CAP Likeness, que está aqui representada por cada pessoa aqui ao vivo, as que vão assistir a gravação. Eu declaro em nome de Jesus, Pai, que neste ano, mais um ciclo, mais uma fase, nós vamos andar uma milha a mais em conhecimento da Tua Palavra. Mais sementes da verdade. Mais quedas de engano, de estruturas de pensamento, de sofismas, de ideologias, de mentiras, para que entre a verdade, para que entre a verdade. De Isaías 43. Nós somos o teu povo. Obrigada por nos escolher, por nos resgatar.
Te entregamos a nossa vida, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, tamo junto? Tamo junto e misturado? Quem me dá uma luzinha, né? Amém. Deus é bom. Deus é bom. Eu não sei se alguém gostaria de comentar Lindo, algo. Cami. Foi bênção, tamo junto? Nossa, que palavra maravilhosa. Foi linda, linda. Deus, Abençoadora. glória a Deus, glória a Deus. Do meu coração pro seu coração. Do Espírito Santo pro nosso coração. Maravilhoso, Amém. gente. É muito bom estar aqui. Muito bom estar aqui. Obrigada pela presença de vocês. Se alguém tiver ou algum comentário, ou testemunho, ou um pedido de oração, eu queria que você fizesse agora. Isso pode ser uma coisa específica, pode ser por alguém, ou se não, eu vou só te abençoar. Para que a gente termine essa noite. Eu ainda vou jantar, não sei se você já jantou. Mas eu quero dizer que é muito bom estar aqui. Eu estava com saudade da gente partilhar a palavra. Estava com saudade da gente dividir o amor de Deus aqui. Então, eu te abençoo. Que você floresça onde você for. Isso é para você que está aqui ao vivo, mas você também que está vendo essa gravação. E para você que está vendo essa gravação especificamente, antes de te abençoar, eu quero te falar uma coisa. Talvez você ouviu tudo isso. E você parou para pensar e você não tem clareza hoje. Como é que está a sua vida com Deus? Sabia que a Bíblia diz que nós todos pecamos? Todos nós, eu e você. Porque pecar é errar o alvo. Deus sonhou a gente para essa vida que a gente falou durante esse encontro todo, só que nós tomamos as nossas decisões, seguimos o nosso caminho, com a melhor das intenções. Mas o ponto é que não adianta ter boas intenções se eu estou desconectado da fonte. Um peixinho pode ter uma perfeita vontade e intenção de pular fora do aquário para poder conhecer. E ele fez isso completamente sem saber. Ele vai morrer do mesmo jeito, porque ele não nasceu para viver fora da água. Quando você e eu vivemos a nossa vida desprendida de Deus, o resultado disso é a morte no nosso espírito. A gente pode estar vivo nessa matéria, mas o nosso espírito está morto. E mais do que isso, não sabemos para onde nós vamos quando existir o final desta era, e isso vai acontecer. A palavra nos afirma, crendo nós ou não, esperando nós ou não por esse momento, a palavra diz que todo homem, todo ser humano verá o Senhor voltar para buscar o seu povo. Então eu quero dizer que se essa palavra tocou o teu coração, se você quer viver essa verdade, se você quer conseguir olhar para Isaías 43 e fazer dessa a sua verdade, a palavra diz que é algo muito simples, mas muito importante e poderoso. A Bíblia diz que quando eu creio no meu coração, que Jesus Cristo é o Senhor, que entregou a vida por nós, e quando eu me arrependo dos meus pecados e peço perdão a Ele, crendo no meu coração e confessando Ele como meu Senhor, como aquele que usa o livre-arbítrio e declara Ele diante dos homens de que Ele é o nosso Deus, a palavra diz que nessa hora nós temos salvação, e nós voltamos de novo, saímos da morte para a vida. Então, se você crê no teu coração, eu quero te convidar a fazer comigo uma oração agora, é simples. Basta você repetir comigo essa oração, porque se você fizer ela com fé no teu coração, crendo e declarando com a tua boca, a palavra nos assegura que nessa hora nós saímos da morte para a vida. E essa verdade, Isaías 43, passa a valer na sua vida. Então repete comigo essa oração e diga assim: Senhor Jesus, eu hoje ouvi a tua voz. Eu reconheço que eu errei o caminho, que eu sou pecador e que o meu pecado, que esse erro me afastou de ti. Mas hoje eu me arrependo. Deliberadamente eu te peço, me perdoa. Me lava com o teu sangue e escreve o meu nome no livro da vida, porque eu te recebo como meu Senhor e Salvador. E se eu morresse hoje, eu sei, eu já estaria em seus braços. Em nome de Jesus, eu te abençoo. Se você fez essa oração, deixa eu te conhecer, vai ser uma alegria. Vai lá no Instagram, Caplikness, me manda um direct, eu quero poder orar por você. Nada tem a ver com religião, é sobre viver uma vida real com Cristo. E eu quero ter o privilégio de te ajudar de uma forma nessa trajetória. Amém? E agora eu te abençoo. Eu declaro você e cada um que está aqui presente, ao vivo, e você que está vendo essa gravação, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor te dê graça, que o Senhor te ajude nos desafios da semana, que o Senhor te mostre que cada desafio desse está moldando Cristo em você. Haja força, haja fé,
Haja expectativa sobre o que Deus vai fazer. Eu declaro que de manhã o Senhor renova as suas forças. Eu declaro que a palavra te alimenta, te sustenta, te supre, te nutre. Eu declaro que a verdade de Cristo, ela pregada ao teu coração, encontra uma terra boa, uma terra que ela gera flores e frutos, porque está sedenta e recebe a verdade. Eu declaro, você é uma terra boa. Você ouve a palavra e compreende. Você ouve a palavra e você aplica. Prospere. Você e a tua casa servirão ao Senhor. Eu declaro que a tua saúde, que a tua família, que o teu trabalho, que os dons de Deus através das suas mãos vão florescer, porque você é a glória de Deus. Você é a glória de Deus nessa terra. Eu te abençoe. Prospere e floresça para Ele, em nome de Jesus. Amém, meu povo lindo? É bom demais estar com vocês. Espero que vocês tenham recebido essa palavra e avancem. Compartilhe com alguém. Eu vou mandar o link da gravação lá depois, se vocês puderem mandar para alguém. E na semana que vem convidar também vai ser muito bom. Amém? Tamo junto? Firme na rocha? Camis, boa noite. Amém. Beijo. Deus Beijos. abençoe. Tamo junto, amo vocês. É nóis. Valeu.